Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Mais um Ser Igreja. Um Ser Igreja que, como sabe, é o programa da Rádio Sim, da Diocese de Braga, que abre as suas portas também para o norte, para Viana do Castelo. Todas as semanas aqui estamos para, durante cerca de uma hora, ajudar a refletir e informar os nossos ouvintes, esperando o Fernando Fernandes na técnica, porque sem ele eu não podia fazer nada, na medida em ele é que mexe naqueles gravetos todos para que a emissão possa ir em boas condições. Estamos aqui para lhes fazer então companhia. O Sr. Arcebispo não é convidado, já cada vez que ele aqui vem eu digo isso, de facto, estaria interessante da minha parte dizer que é convidado na sua própria casa, é um desaforo, quando muito, eu é que sou convidado do Sr. Arcebispo. Não, também pertence à casa, também é casa, também é igreja. Sim, isso eu sinto-me. Sr. Arcebispo, boa noite. Boa noite. É sempre com muito gosto que o temos aqui, porque há sempre assuntos em que o Sr. Arcebispo tem uma palavra importante para dizer. É o Arcebispo de Braga e como tal, a Diocese sendo grande, sendo uma Diocese com imensas paróquias, uma Diocese com uma dinâmica muito própria, uma Diocese com muitas esperanças, também com algumas angústias e algumas dificuldades, como diz a Gaudium et Spes, não é? As alegrias e as tristezas, anda tudo aí misturado na vida ou nas preocupações do Sr. Arcebispo. Nós estamos muito perto do Ano da Misericórdia, estamos no mês das missões, o próximo domingo é o Dia Mundial das Missões. O programa pastoral aponta e indica um caminho que é o anúncio da fé, na sequência dos anos pastorais anteriores. Sr. Arcebispo, vamos começar pela carta pastoral que teve o trabalho e o gosto, de certeza, de publicar. Missão Sem Fronteiras, uma carta pastoral que acabou de ver a luz do dia impressa e que está à disposição quer na página da Diocese para ser descarregada, quer nos serviços centrais e noutros locais, as paróquias, com certeza que têm vários exemplares. É um livrinho que não é muito grande, profundo, mas não muito grande, que se lê facilmente, em que o Sr. Arcebispo tem um objetivo muito concreto. Pode ajudar-nos, Sr. Arcebispo, a dizer, quando pensou escrever esta carta pastoral, ou esta nota pastoral, não sei qual é a diferença, teve uma preocupação. Qual foi? Ora, muito bem, portanto, eu acho que é muito bom falarmos sobre esta nossa nota pastoral. É bom que as pessoas saibam que ela existe, é bom que, para além daquilo que possam ouvir hoje e que possam, porventura, ler também na internet, porventura, adquiram, porque é sempre bom, também até para ler e para poder, naturalmente, refletir. Agora, esta nota pastoral não se compreende sem o nosso programa pastoral, não é? Nós temos um programa pastoral, como acabou de dizer, que este ano é orientado para este aspecto, esta dimensão da fé. A fé que não se tornar anúncio não é fé. O discípulo segue Jesus, mas o seguir Jesus é participar da sua missão, tornando-se ele mesmo missionário. Não é possível, já o temos dito variedíssimas vezes aqui, penso eu, mas vamos falando de vez em quando, né? O discípulo é missionário. Discípulo missionário e não um I. Ora, foi eu pensando nisto que, para além daquilo que já temos no nosso programa pastoral, que me veio à mente a necessidade de dirigir uma carta, aos nossos diocesanos, aos sacerdotes e aos leigos, né, para desenvolver, para sublinhar um ou outro aspecto que não está no nosso programa pastoral. Não está descrito, mas está, digamos assim, está apontado, está sugerido, e agora é preciso trocá-lo um pouco mais em miúdos. Foi essa um pouco, naturalmente, a ideia, né? E particularmente a ideia, depois voltamos atrás, né, de tentar ligar o nosso ano missionário com o ano da misericórdia, né? Porque não me parece que são duas realidades incompatíveis, e era bom que os nossos ouvintes tomassem consciência disto, não é? Não é o ano missionário e o ano da misericórdia, mas é a mesma coisa. O nosso ano missionário é um ano da misericórdia. Isto é, eu quando me comprometo a viver a minha missão, a anunciar a fé, eu anuncio a fé num Deus que é misericórdia, né? Uma misericórdia de Deus que se experimenta e uma misericórdia de Deus que se oferece. São as duas realidades, a dinâmica própria do ano da misericórdia, né? Portanto, não há aqui, como digo, incompatibilidade, não há aqui conflitos, antes pelo contrário, digamos, há um centralizar no que é o essencial. Eu direi que foi esta a principal razão
que me levou a escrever esta nota, né? Para poder dizer a sacerdotes e a leigos que não temos 2 anos e que o ano da misericórdia veio, porque surgiu depois, porque o nosso ano missionário tem já, em termos de projeto, já muito antes, né? Não, digamos, direi, graças a Deus, né? Veio de encontro àquilo que a Arquidiocese já tinha programado, né? Portanto, esta foi um bocado a preocupação, né? De tal modo que, e o Carlos Aguiar começou por dizer, e é bom também já referir, que estamos neste domingo e a celebrar o dia, vamos celebrar o dia das missões, né? E o mês de outubro, tradicionalmente, também é um mês, digamos, missionário, né? O que é que interessaria? Interessaria que quer o próximo domingo, quer este mês de outubro, né? Nos levassem, digamos, a entrar dentro daquilo que é o nosso programa pastoral, que é o essencial, né? E eu começaria por dizer, não é? Porque podemos pensar no próximo domingo é o dia das missões, e portanto, porque é o dia das missões, este ano missionário é as missões. Não, nós temos que, efetivamente, fazer aqui uma grande distinção. Não, missionário não é aquele que deixa a sua terra e que vai para longe anunciar as boas novas da salvação. Também é esse, né? Mas qualquer, e já disse isto atrás, mas qualquer cristão no seu lugar, no seu meio ambiente, deveria sentir-se verdadeiramente um missionário, né? Ele é um enviado por Cristo para anunciar, e isto é muito importante, né? Portanto, sublinhar esta ideia de que hoje, aqui e agora, nos tempos que correm, todos nós somos missionários. Não somos cristãos de metermos só dentro da igreja, fecharmos-nos na igreja e colocarmos a igreja dentro das suas 4 paredes, né? Mas somos cristãos para levar a fé, o Evangelho, a boa nova, o amor de Deus misericordioso, levá-lo para as fábricas, para as oficinas, deixe-me dizer no tempo que estamos a viver que seria importante, para o meio da política, ambientes da política, levar a fé, o que é que a fé nos diz em relação ao nosso compromisso cívico, digamos assim, na sociedade civil, né? E aí vivermos de harmonia com a nossa própria fé, em consciência e responsabilidade, não é? Isto é que é a grande preocupação deste ano, não é? Portanto, mesmo as missões, o dia das missões do próximo domingo, com um particular, deixe-me só também sublinhar, tenho um particular que é um pequeno pormenor, não é? Que é um dia em que nós fazemos um peditório para as missões, em que nós tomamos consciência que a Arquidiocese de Braga, sendo estruturalmente missionária cá dentro, também o é na sua responsabilidade para fora. E, portanto, um dos aspectos que habitualmente solicitamos às pessoas é uma partilha económica para nós enviarmos para as missões que depois a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Mundial, digamos assim, vai colocando, agora aqui, agora acolá, nesta igreja, naquela, para que outras igrejas com muito menos possibilidades do que nós possam levar a bom porto este anúncio da boa nova de Jesus Cristo. Não é? Sr. Assis falou em coisas extremamente importantes, mas há uma que eu gostava de ir repescar para fazer o favor de voltar a repetir e a muito sublinhar. Bem. Sim, diga. A ideia que nós temos de missionário, e eu que já tenho uma certa idade, era de que quando vinham nos liceus, vinham os missionários mostrar o Mulakai ou outras coisas do género, aqueles filmes. O pratinho, um bonequinho, que abanava com a cabeça. O milheiro onde caía a moeda e abanava a cabeça. Obrigado. A minha mãe dizia assim, não sejas como a pratinho das missões, sempre dizer que sim. Bem, mas essa ideia ficou-se, está subjacente em muitos espíritos, talvez em um número muito significativo de cristãos, de que a missão, o ser missionário, o ir em missão, o partir em missão, que é algo que exige, ou que está ligado com a missão à destra, isto é, posterior e para longe, para a África, para a Ásia, para outras zonas onde a fé em Jesus Cristo ainda não chegou ou precisa de ser ampliada. O Sr. Arcebispo referiu também que é cá dentro. Portanto, ser missionário não obriga necessariamente a ir para o exterior. De maneira nenhuma. Eu direi que é esse o grande objetivo que temos para este ano missionário, não é? Isto é, fazer com que o cristão, particularmente aqueles mais conscientes, não é? Tenham efetivamente esta grande ideia, não é?
como digo, nós não negamos essa dimensão que a Igreja tem de olhar para uma África, para uma Ásia, para Pemba, por exemplo. para Pemba, que é a nossa, temos um protocolo, essas coisas todas. Não é isso, não é um deixar, não é? Mas é efetivamente nós pegarmos na doutrina do Concílio Vaticano II, e é bom fazer esta referência, porque é bom compararmos de facto o que era antes e o caminho que a Igreja vai fazendo e a consciência que a Igreja vai fazendo, não é? E que então eu como batizado, há aqui uma frase no nosso programa pastoral, que não está aqui, penso que na nota, que diz: o batizado não é um título, mas é um chamamento a um serviço ativo na Igreja, dentro e fora dos muros, não é? E portanto, o batizado é este chamamento para um serviço ativo na Igreja, na nossa comunidade paroquial. É bom sublinhar sempre isto. E eu vou dizer, para uma linguagem muito mais clara, os nossos catequistas, as pessoas dos grupos corais, dos grupos de jovens, são missionários, estão a ser missionários dentro da própria Igreja, aqueles que fazem com que a nossa liturgia tenha aquela dignidade que deve ter, não é? Mas ao mesmo tempo é necessário também ser missionário fora, digamos, da própria Igreja, não é? E as nossas paróquias têm que ser essencialmente missionárias, não é? E não são missionárias porque no próximo domingo procuram refletir um bocadinho sobre as missões, e as pessoas são generosas porque habitualmente, graças a Deus, o são para as missões, né? Para que de facto haja até uma coleta um pouco mais substancial para poder ajudar quem trabalha longe, que não tem condições para ter uma igreja, para ter uma escola. As pessoas não têm o mínimo, não é? Então, mas hoje, digamos, a paróquia como paróquia deve ser missionária. E deve ser missionária porque o cristão congrega-se na igreja, não é? Mas depois ele é enviado, não é? Nós dizemos isso sempre e sublinhamos muito isto. A missa termina, precisamente, id. A missa, nós usamos a palavra missa, mas devemos traduzi-la. Envio. Somos enviados, e somos enviados, pois, para a nossa fábrica, para os nossos vizinhos. Deixe-me começar pela questão dos vizinhos. Os vizinhos que não são para criticar, que não são para julgar, não é? Mas que são alguém com quem nós teremos que viver essa nossa fé. E se porventura estão longe da igreja, interrogarmos e interpelarmos porquê, não é? E as paróquias têm que ir ao encontro daquelas pessoas que não se veem na igreja, não é? Que não se conhecem, não é? Dos que lá chegaram e começaram a viver lá. Às vezes pessoas que, particularmente isto nas cidades e nos arredores das próprias cidades, né? Gente com alguma influência, com, sei lá, uma certa posição, digamos assim, na sociedade, que tiveram uma formação cristã, mas que hoje, fruto da sua vida de andar para um lado e para o outro, não tem referência nenhuma com a Igreja, né? E nós temos que nos encontrar com essa gente. E como é que nós nos encontramos com essa gente, né? É através do padre, poderá ser, e deve ser, porque o padre também deve pensar nisso, mas são os leigos, os próprios cristãos, né? Que criam uma certa relação de amizade, e uma relação de amizade que não fica só nessa relação de amizade, mas que chega também, olha, a falar das coisas da igreja, a falar da paróquia, a interpelar porque é que não vem, porque é que não colabora connosco. E este aspecto eu acho que é muito importante, e é isso que seria, digamos, a nota principal deste programa pastoral, não é? É fazer com que as nossas comunidades sejam comunidades de pessoas missionárias que vivem a realidade da sua própria fé em todos os ambientes e em todas as situações, e que a vivem através do testemunho. E nós sabemos, e as pessoas que nos estão a ouvir, não, se porventura alguma tiver que colocar a mão na sua consciência, também faz bem, não é? Mas nós sabemos que há catequistas, e não estou a julgar ninguém, não é? Que são capazes, evidentemente, são capazes de ser ótimas catequistas com as crianças, não é? Mas depois da sua vida, em termos de testemunho, em termos de coerência, em termos de relação com as pessoas, não é o que deve ser, não é? Até que ponto é que essa catequista é catequista? Não é, porque não, ou melhor, está a fazer de catequista, mas não é catequista, não é? Porque tem que ser catequista com as crianças, mas depois, na sua ligação com os outros, tem que levar também isso, não é? Então, se está a ver, digamos, isto para dizer, a grande novidade que veio do Concílio Vaticano II, que nos veio trazer, através de vários documentos, mas da Lumen Gentium, mas depois também do Ad Gentes e tantos outros documentos, não é? Esta consciência que, aliás, ainda há pouco tempo, melhor, já no tempo do Concílio, recorda-me, quando era estudante, um dos livros que saiu, mas tinha mais ou menos por título Paris, Terra de Missão, não é? Portanto, e a ideia fundamental era esta. E nós hoje podíamos dizer, se falarmos de uma paróquia, a minha paróquia, Terra de Missão, não é? Tomar consciência disto. Ao fim e ao cabo, o que é isto? É pôr em prática também aquilo que o Papa Francisco nos anda a insistir, e de que maneira manda-nos sair, manda-nos ir ao encontro, manda aos padres
ter cheiro de ovelhas. O que é que significa? Andar no meio das ovelhas para poder conhecer as ovelhas. Não apenas aquelas que já se conhecem, que andam à nossa volta, que nos vão, sei lá, fazendo festa e por aí fora, mas há outras, não é? E, portanto, este ano devia ser ano de um dinamismo muito especial neste sentido, não é? As nossas instituições, as instituições da Igreja, ter consciência que têm uma missão a cumprir, e uma missão muito concreta, não é? Se temos, sei lá, um colégio, não é? Um colégio, ele tem que, sei lá, criar as condições para poder ser até exemplar e estar no top, digamos assim. Mas também, se não tem uma missão concreta na linha da evangelização, no anúncio deste amor de Deus misericordioso, não cumpre a sua missão. Não está a viver a missão na sua integridade, digamos assim. Pode ser muito bom numa perspectiva, mas falta-lhe outra. Não? Sr. Arcebispo, como a gente, estas conversas... Não, mas isto é essencial, este aspecto, ainda que tenhamos a abordar outros assuntos noutra ocasião, mas mesmo a propósito deste mês de outubro missionário, no princípio de um ano, né, este sublinhar, este dizer às pessoas que se interpelem, que porventura até falem com o próprio pároco, quem estiver a ouvir, que não tenha receio de falar com o próprio pároco, que lhe digam o que é que eu posso fazer, como, né, mas que olhe sobretudo para o seu ambiente, né, seja de trabalho, seja de vizinhança, e que assuma verdadeiramente, não está preparado para falar, prepare-se. Este ano nós queremos a formação, pois sem dúvida nenhuma, mas precisamente para quê? Para que tenhamos capacidade de poder falar, para poder anunciar e por aí fora. Mas esta consciência de eu sou um batizado e como batizado tenho uma missão muito concreta dentro da Igreja e naturalmente fora da Igreja. Dentro da Igreja no sentido de que a Igreja também está no mundo. Não vamos pôr a Igreja só nos edifícios. A Igreja está cá fora. Mas nestes ambientes humanos, por vezes alguns hostis, né? Olha como seria importante, sei lá, neste momento, nós termos alguns cristãos políticos, mesmo deputados e não sei o que mais, né? Que fossem capazes de pensar, de refletir, de ver o que é que a doutrina social da Igreja nos diz e a ousadia de falar, de dizer, de não estar à espera que sejam os bichos a falar, não são eles, digamos assim, que... Então, este é um exemplo, não é? Podíamos continuar aqui. Era importante isso também entender. Isso são aspectos, e nós aqui começamos e nunca mais acabaria. Quantos vão à missa na época das eleições e depois... Sim. Isso é outro assunto. Etc. Não, na época das eleições não vêm cumprimentar, a não ser que nos encontremos na rua e por aí fora. Não, pedem normalmente, mas já sabem que ali um mês, 2 meses antes não recebo ninguém. Em princípio não recebo ninguém. Noutra altura sempre disponível. Sempre disponível para receber e também sempre disponível para ir ao encontro e para estar com todos e tenho muito gosto e se está algum a ouvir, olha, que quiser alguma coisa convido, estou sempre pronto. Né? Eu penso que a gente sabe, que eles sabem isso. Olha, Sr. Arcebispo, já vamos num terceiro ponto, que é um novo modo de ser discípulo. O Sr. Arcebispo cita o programa pastoral e até a Bolt, portanto, de uma forma para chamar bem a atenção, ainda que não se leia mais nada, aquilo cai debaixo dos nossos olhos. O Sr. Arcebispo aponta três itens que são muito importantes na área, um novo modo de ser discípulo, e diz: repropor, este verbo é muito interessante, repropor o Evangelho a cada cristão, depois levar o Evangelho aos outros e, finalmente, anunciar o Evangelho com alegria. Isto vai lembrar o Papa que nós não devemos propor o Evangelho com cara de vinagre. A expressão dele, não é mesmo? Sim. Este verbo, repropor o Evangelho a cada cristão, é um desafio sempre atual. Com certeza, está a ver. Essas 3 palavrinhas que disse, e tem mais alguma coisa, são os 3 grandes objetivos do nosso ano pastoral. No esquema que nós temos preparado, ou temos vindo a seguir nestes últimos anos, né, nós temos procurado para cada ano apontar 3, 4 objetivos, não é? Quais são os objetivos que nós pretendemos durante este ano. E então, para este ano, no nosso programa pastoral, estão precisamente esses 3 objetivos que eu, na nota pastoral, quis voltar a insistir, dentro daquilo que já atrás eu dizia, que a nota pastoral é um desenvolver um pouco mais o programa pastoral, não é? E, efetivamente, nós, para podermos ser missionários, hoje, mais do que nunca, nós temos que ser missionários dentro da Igreja. E a Igreja tem que ser missionária dentro de si, não é? De que maneira? Propondo ou repropondo para aqueles que porventura não conhecem minimamente e repropondo para aqueles que pensamos que já conhecem, né? Mas esta atenção que as comunidades paroquiais devem ter, que os movimentos devem ter, que qualquer instituição deve ter, né? De repropor ou propor, dizemos normalmente repropor porque
partimos do pressuposto que houve uma catequese, que houve um crisma, mas é preciso, e para todos, eu preciso de pegar no Evangelho todos os dias e de me propor a mim, digamos, todos os dias o Evangelho e por aí fora. Não é? Esta centralidade do Evangelho que nós temos que procurar levar às pessoas e como o grande programa, não precisamos de procurar muitas coisas nas nossas homilias, nos nossos encontros, nas nossas conversas, não é? De pessoas empenhadas na Igreja, esta atenção, digamos, ao Evangelho, pelo Evangelho, como a única coisa que nós temos, o melhor que nós temos para nós próprios, não é? Depois reconhecemos, é o segundo aspecto, não é, que um número significativo de cristãos, pessoas batizadas, se afastaram da sua prática religiosa e, consequentemente, da Igreja e não se veem pela Igreja. Então, eu sou missionário na medida em que vou ao encontro. Eu, pai, sou missionário na medida em que reconheço que tenho um filho que eu batizei, que eu eduquei, que eu formei e que agora não presto o mínimo de atenção, nem a Eucaristia, nem outras coisas. Eu devia sentir-me nesta obrigação. O Papa usa muitas vezes isto, não de impor, não é? Mas de propor e, sobretudo, através da vida, através da alegria, da maneira como me comporto, como sou e tudo isso. Então, depois é natural, não é, que surja também a conversa e que o outro se sinta interpelado, porque é que este meu amigo, porque é que este meu pai, este meu irmão, até é um pouco diferente de mim. Então, eu sou capaz de dizer, talvez por isto, pela minha vivência, ou pelo esforço que estou a fazer de viver o Evangelho. E hoje não podemos esquecer esta gente, não é? Não podemos pura e simplesmente, sei lá, encontrar algumas pessoas nos funerais ou nos casamentos, não é? E aceitar que essas pessoas se dizem católicos, pois há muita gente que se diz católica, mas não praticante, não é possível, mas pronto, mas são católicos. E o que é que quer dizer muitas vezes? Quer dizer que são pessoas insatisfeitas, a quem faltou alguma coisa, ou que em algum momento tiveram da parte da Igreja, ou daqueles que se dizem Igreja, uma atitude que os marginalizou. E agora é preciso ir ao encontro dessa gente, à porta, não é? E conversar precisamente com essa gente, não é? E depois, o terceiro objetivo, não é? É no mundo, na paróquia onde nós estamos, na comunidade, no nosso território, não é? Mostrar de facto essa alegria do Evangelho, não é? Colocar lá o Evangelho, não é? Como e de que maneira? É que há uma imensidade de oportunidades e de ocasiões, mas não podemos esquecer essa missão, porque é uma grande missão, não é? De levar, digamos, o Evangelho para esses meios ambientes nossos, do nosso mundo, não é? E então aí, abordando questões, problemas, temáticas, não ficarmos somente em questões moralistas, não é? Daquilo que se deve fazer, do que não se pode, de condenação, não, mas fazer uma proposta alegre, digamos assim, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é da pessoa do próprio Jesus Cristo, este Cristo que hoje vive e que está, isso é de facto é fundamental e indispensável. E é isso que nós pretendíamos este ano. Então estes três aspectos, né, que deveríamos insistir neles e que particularmente os cristãos mais empenhados e mais comprometidos deveriam assumir. Né? Por um lado, propor-se a si mesmo pegar no Evangelho a sério, levar o Evangelho aos outros, praticamente àqueles que se dizem católicos e que, na altura de um funeral, querem um funeral religioso para os pais, para os familiares, e depois no mundo também, colocar aí a alegria do Evangelho no mundo, colocar o Evangelho ao serviço do próprio mundo e daquilo que constitui o mundo. Não é? Sr. Bispo, eu ia passar para outra área, porque o tempo passa, mas eu não posso deixar de dizer. Muitas pessoas queixam-se de que não têm tempo. E eu pergunto se isso é uma desculpa de mau pagador ou se, de facto, efetivamente é assim. Porque, por exemplo, ter o Novo Testamento ou os 4 Evangelhos no carro, e quando se espera que por um filho ou por um neto e pegar do tablier do carro o Evangelho e ler uma passagem, antes de se deitar, ter o Evangelho na mesinha de cabeceira e fazer uma leitura. Isto é, nós podemos aproveitar sempre todas as ocasiões, não é para ler o Evangelho, todos os Evangelhos de uma ponta à outra, mas para ir lendo lentamente. E deixe-me contar um episódio engraçado. Eu fiz a tropa na Guiné e havia um sargento que era de uma igreja protestante, adventista, já não me lembro. E ele, fiz trabalho com ele muitas vezes, e ele dizia-me, sabe, eu leio durante o ano a Bíblia toda. Decidi, há muitos anos, que eu tinha que ler X páginas por dia. De tal modo, quando chega ao fim do ano, eu tenho a Bíblia lida. Este homem, mesmo quando estava de serviço, ao aquartelamento, ele levava a Bíblia, porque havia sempre uns 5 minutos que ele podia aproveitar para ler. Isto de não ter tempo
Evidentemente, nós temos, temos tempo, que há sempre tempo, poderá não ser aquele tempo que nós queremos até para participar em algumas ações de formação. Mas isso que acabou de dizer, não é? Eu acho que é uma questão, efetivamente, de querer. Eu digo muitas vezes a pessoas, não é? Aliás, mesmo quase como penitência mesmo de alguém que se vem a confessar, se eu o fazia, não é? Eu sugeria isso mesmo, que ao deitar, não é? Ler um capítulo, praticamente do Evangelho ou do Novo Testamento, um capítulo, não é? São 2 minutos, são 3, pronto, show, não é? E aquilo leu-se, pensou-se um bocadinho e dorme-se a pensar naquilo. No outro dia, outro capítulo, outro capítulo. E é assim, se esse... Era primeiro-tenente. Primeiro-tenente, não é? Lia durante o ano toda a Sagrada Escritura, se nós não lermos, vamos lendo um bocadinho e vamos vendo até que ponto é que a nossa vida é a expressão daquilo que estamos a ler, não é? Portanto, nós temos tempo e é uma questão de organizar a nossa vida. Hoje, evidentemente, eu conheço, sei lá, pessoas empenhadas, comprometidas e super ocupadas hoje na vida, porque há muito tipo de trabalho que hoje enche a vida toda, não é? Mas que reservam, por exemplo, 2 ou 3 dias das suas férias, não é? Para fazer uma espécie de retiro, não é? Às vezes com outros, mas outras vezes um ir para Fátima, um ir para o Soltelo aqui, ou ir para o Sameiro, para o Centro Apostólico, ou ir para o Bom Jesus, ou para o São Bento. O senhor que era o São Bento, eu estava à espera disso, mas eu ia chegar lá, não é? Mas ir com este intuito, sim, vou passar férias, mas vou estar por ali com calma, vou-me retirar, vou-me sair, vou caminhar, vou parar um bocadinho, pego no carro, dou um passeio também. E as férias, e esta parte, esta dimensão, um bom livro, a Sagrada Escritura, não é? Isto é indispensável. E eu sei que hoje há famílias que fazem isso, não é? Estão a pensar, nomeadamente uma médica, não é? Que todos os anos dedica das suas férias, uma semana, para isto. Eu vou falar no Bom Jesus, só para o senhor que falar no São Bento, não é? Não, os ouvintes para... Os locais são é tudo, é uma coisa. Não há Mas são, digamos, lugares onde se pode efetivamente fazer férias. Nós não temos esse hábito, não é? E estamos e organizamos a nossa vida, temos possibilidade da Eucaristia, depois de passear, caminhar, sentar-se, o homem com o marido, com a esposa, namorar um bocadinho. Eu gosto da palavra, continuar a namorar um bocadinho, não é? Então, mas a pegar num texto, num bom livro que levam, cada um com o seu, porventura, para depois trocar ideias, mas depois, a partir de tudo, a partir da Sagrada Escritura, do Evangelho, ler em comum, e depois também aí, uma espécie quase de Lexio Divina, então de descansar, e assim, saboreando, e não andar na azáfama de centros comerciais, de praias repletas de gente que não dão oportunidade para nada, né? Estes modos, e criar algum espaço, pelo menos isto, e como digo, há muita gente que está a fazer isso, graças a Deus. Sr. Arcebispo, fica-nos o formar para a missão, para uma está a ver, conversa, é outro aspecto muito importante. Anunciar um Deus rico em misericórdia, eu estou a folhear alguns sinais que eu até sublinhei aqui É bom falarmos disso, temos de falar mas mais perto do Ano Santo, a Porta Santa, as inteligências. Nova insistência a formar-se. Sr. Arcebispo, veja como está tudo arriscado. Graças a Deus. Eu acho que os ouvintes não estão a ver, mas o Dr. Carlos Aguiar já leu, está sublinhado. Está sublinhado. Façam o mesmo, adquiram e procurem ler também e sublinhar. E até sublinho de 2 maneiras. Quando o risco por baixo é de sinal de que é muito importante. Estão a ouvir, ouçam. Portanto, nós temos que falar mais vezes sobre esta nota pastoral. É importante. Acho que é muito importante. Sobretudo, ela não foi feita para os parcos. Para todos, numa linguagem, sim, muito ela é dirigida, está escrita numa linguagem que é acessível a toda a gente. Sabe que é isso que eu sei. Eu naturalmente podia-me concentrar muitas vezes, tentar redigir melhor, mas não sou para literatura. Não é? Jesus Cristo não sou para literatura, não é troco, não sou para literatura. Um bispo não tem que ser, nem não quer dizer que deva ser. Claro, evidentemente, há ocasiões para tudo. Um escritor sacro. Não, ele tem que ser o pastor. Ele tem que se fazer entender pelas ovelhas, que somos nós. E, portanto, esta carta pastoral é dirigida a todos os cristãos da Arquidiocese de Braga e, portanto, ela é dirigida pessoalmente. O Sr. Arcebispo não poderia pôr aqui a lista de todos os cristãos, mas ela é, efetivamente, ela é nominal, digamos assim. Sem dúvida nenhuma. A intenção é essa. Sr. Arcebispo, vamos ficar aqui, porque de facto não deu para mais. Havia muitas coisas a tratar. Com certeza, fica para outra ocasião. Até porque daqui até à abertura do ano da Misericórdia há ainda umas semanas e a gente vai, com certeza, se concordar, evidentemente, continuarmos a falar sobre esta nota pastoral
para que o ano da misericórdia não seja mais um ano, mas que seja de facto um ano de mudança da vida de cada um de nós, que é esse o objetivo do Papa e do Sr. Arcebispo como pastor aqui da Arquidiocese de Braga. Muito bem, muito bom dia, boa noite. Boa noite. Eu costumo dizer sempre bom dia, sabe? Porque enquanto vivemos é sempre um dia que temos diante de nós. Não há problema, porque se o programa passa à noite, depois mas no YouTube... Sim, mas eu tenho este hábito todo. mesmo, à noite, bom dia, que é para dizer que o dia ainda está para começar, para não começarmos a dormir logo, não é? Sr. Arcebispo, mais uma vez, muito obrigado. E então fica Obrigado, combinado que volta, se Deus quiser, para aprofundarmos em 2 ou 3 sessões, conversas, os aspectos que faltam focar da Carta Pastoral. Muito bem. Combinado? Ótimo. Muito obrigado.